Queridos amigos, amados irmãos e irmãs na fé, como é bom nos reunirmos mais esta noite para bem celebrarmos a novena em honra à nossa padroeira Santana. Como vem acontecendo a cada missa, um novo tema para a noite de hoje, para a nossa reflexão. Vamos meditar por alguns instantes sobre o Concílio Vaticano II. Este concílio foi convocado pelo Papa João XXIII, no dia 25 de dezembro de 1961, e terminou no dia 8 de dezembro de 1965, quando governava a Igreja o Papa Paulo VI. Foi uma série de conferências que reuniu mais de 2.000 prelados, entre bispos, religiosos, teólogos e leigos. Resultou na elaboração de 16 documentos, que são atualizados até hoje, estudados e aplicados. Por ocasião dos 50 anos do concílio, que ocorreu agora em 2012, o Papa Bento XVI promulgou o Ano da Fé, que ainda estamos vivendo, objetivando com isso recuperar, repensar o concílio e estudar seus documentos. O encontro de Aparecida, que ocorreu em maio de 2007, com a vinda do agora Papa Emérito Bento XVI, fez presente este concílio através do estudo do Catecismo da Igreja Católica. Notem, irmãos, que o Concílio Vaticano II continua ocorrendo até nossos dias. Lá naquela oportunidade, o concílio foi criado com o objetivo de modernizar a Igreja e atrair os cristãos afastados da religião. Na pauta contavam temas como os rituais da missa, os deveres de cada padre, a liberdade religiosa e a relação da Igreja com os fiéis e os costumes da época. O Concílio Vaticano II tocou em muitos temas delicados que mudaram a compreensão da Igreja sobre sua presença no mundo moderno. Muitas novidades apareceram nas questões teológicas e na hierarquia da Igreja, como, por exemplo, a divisão de parte do poder do Papa com outros cardeais. As missas que passaram a ser rezadas na língua de cada país, pois antes eram rezadas apenas em latim. O padre, que antes rezava de costas para o povo, passou a rezar de frente e o povo a participar diretamente nas celebrações, rezando e respondendo na missa. Até mesmo com respeito às vestimentas. Os mais antigos lembram que os padres andavam de batina e a partir do concílio foram autorizados a usarem roupas sociais. O Concílio Vaticano II não surgiu por uma crise na Igreja, como muitos falam e imaginam, mas surgiu da necessidade de atualizar a Igreja, seus costumes e ensinamentos, e principalmente conforme dito pelo então Papa João XXIII, arraigados solidamente na doutrina que recebemos de nossos maiores, podemos agora apresentá-la ao homem moderno. Saibam buscar, à luz da revelação, a situação dos problemas humanos, aplicar as verdades eternas à condição mutável das coisas humanas e anunciá-las de modo conveniente aos homens seus contemporâneos. Palavras do Papa na abertura deste concílio. Naquele tempo havia na Igreja 3 correntes. Uma conservadora, que não aceitava a ideia de que a Igreja caminha junto com o povo e acompanha as mudanças no tempo. Uma outra, chamada de Teologia das Fontes, que buscava recuperar e aplicar a liturgia antiga do início do cristianismo. E uma terceira corrente, chamada Teologia Moderna, que buscava o diálogo com o mundo. Queriam que a Igreja falasse uma linguagem que os homens modernos compreendessem. Ficava difícil, para não dizer impossível, ao Papa governar uma Igreja que não caminhasse unida. Por isso do concílio. O objetivo principal era buscar o esforço comum da Igreja
para sua própria preservação e defesa, ou guarda e clareza da fé e da doutrina. Temos, pois, que o Concílio Vaticano II voltou-se de modo especial às fontes da fé, à liturgia ou à liberdade religiosa e à relação com as outras religiões. Buscou, e até nos tempos atuais, busca respostas para o que é a Igreja, o que a Igreja faz e as relações da Igreja com o mundo. Por isso temos que o Concílio Vaticano II não acabou em 65, mas continua acontecendo. E nós, Igreja militante, deveríamos nos interessar mais por seus documentos, conhecer e se aprofundar nos seus valores, pois em qualquer tempo, Jesus Cristo é o centro na história da salvação. Nos tempos atuais, na era da globalização, devemos ter a consciência de que muitos problemas afetam a todos os países e a humanidade como um todo. Por isso que a nossa Igreja é universal. O Concílio atualmente nos pede uma leitura da realidade através dos sinais dos tempos. É a Igreja que mantém as suas tradições de mais de 2000 anos, mas que sabe acompanhar a evolução dos tempos. Se faz presente em todos os meios e necessidades, se atualiza e moderniza. Por isso, a opção preferencial pelos pobres, o compromisso com a promoção humana e a defesa da dignidade da pessoa. E hoje, algumas pessoas se acham no direito de interpretar a seu modo as realidades do Concílio Vaticano II, quando se quer aprovar leis que vão contra os ensinamentos de Cristo, contra os ensinamentos da Igreja, como autorização para o aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo, e talvez até nós mesmos, que por vezes nos achamos no direito de questionar e fazer como nós queremos, com o argumento de que somos livres, nos julgando intérpretes dos documentos da Igreja, que busca sempre manter esta Igreja como o novo povo de Deus, no sentido da fraternidade, na busca de renovação das estruturas da Igreja. Esta é a prática do Concílio Vaticano II, que permanece vigente, oferecendo pela interpretação fiel da Bíblia Sagrada os caminhos para Deus. A Igreja não nos aprisiona, mas à medida que se moderniza, nos liberta para a verdade, para a vivência fraterna, para a prática da justiça e da paz. Que Deus nos ajude e nos dê condições de entendermos as dificuldades e exigências de nossa Igreja. Nos faça cada vez mais firmes na fé, nos faça entendermos melhor e aplicarmos os ensinamentos trazidos pelo tão atual Concílio Vaticano II. Seja sempre louvado nosso Senhor Jesus.